Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. SARE11, o SARE 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor híbrido de tijolos. Como assim? A gente vai ver lá dentro do seu relatório, né, que ele tem ativos do setor de laje, setor logístico. É um fundo que foi lançado em janeiro de 2020. Ele é um fundo de base 100. Santander é a gestora. É um fundo de mandato renda. E é um fundo que tem uma liquidez altíssima. Esse fundo está negociando em média 1.500.000 por dia. É um fundo para investidores em geral e que possui nota 3 de 5 no site. Ele faz parte do IFIX com 0,57% e ele conta atualmente com mais de 9.200.000 cotas. O que a gente consegue observar? Esse fundo está sendo negociado com muito desconto. Na data que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a um PVP de 0,59. Isso indica que ele está com 41% de desconto. Então note, ele tem atualmente um patrimônio de 871 milhões e o mercado está aceitando pagar 517 milhões. Então por aí dá para prever a depreciação do fundo. Ele é um fundo de base R$100, só que atualmente ele está valendo 94 e o mercado está aceitando pagar 56. Então, tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com mais de 33 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Ele está negociando atualmente 56, mínima de 56 e máxima de 80. Então, na data que eu gravo esse vídeo, ele atingiu a sua mínima histórica, inclusive não é nem do último ano. Desde que o fundo veio ao mercado, a sua mínima histórica. Ele negociou no último ano com a máxima de R$80. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo, para a gente ver como que o fundo estava negociando. Então, o que a gente observa? Esse fundo começa suas negociações pouco antes da situação pandêmica. Então, ele é lançado a mercado na base 100, só que ele começa a negociar 113. Ele pegou um pouquinho da euforia do mercado. Pouco tempo depois do seu lançamento, ele tem as suas cotas jogadas para R$66. Rapidamente o fundo se recupera, fica ali meio que lateralizado a R$88. Depois de um certo tempo, ele consegue atingir por vezes o seu VP ali, ó, de R$100. Ele fica negociando ali um pouco abaixo, mais ou menos R$93. E aí, a partir de maio de 2021, todos os fundos de tijolos, a maioria deles começa a ter uma queda bem considerável. E aí as cotas desse fundo são jogadas para patamar de mais ou menos R$66. Ele estava orbitando próximo do 100 e cai para R$66. O fundo esboça uma recuperação, começa ali a ser negociado próximo de R$70, R$77, até um pouco mais por vezes, mas de novo, no final do ano passado, mês 10 de 2022, ele inicia uma nova queda. E aí, ele vem só numa decrescente, e na data que eu gravo esse vídeo, olha o quanto que ele caiu, né? Ele caiu, despencou para R$56. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece o portfólio dele, a gestora? Você entende os riscos e também os pontos fortes desse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Caso você goste do nosso trabalho, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Outra forma de apoio é tornando-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor relativamente barato, mas que pra gente faz muita diferença. Aí você tem benefícios como acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com 1 semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. E você também acessa o grupo fechado do Telegram. Então o que acontece? Esse vídeo já tinha sido solicitado por alguns inscritos, mas quando o membro foi lá e pediu, aí eu fui e adiantei esse vídeo. Era para esse vídeo sair só daqui mais algumas semanas ainda. Então, por fim, uma outra forma de apoiar o canal é fazendo uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Então aqui, ó, começou os inscritos pedir, né? O Guilherme falou assim: Amu, se puder, atualiza o vídeo do SARE
Obrigado. O Rock falou o seguinte, Amu, ele falou ama, né, mas... Amu, por favor, atualiza o vídeo do Sari, desde já agradeço. E aí veio o membro, né, e pediu. Ele, o Adaelso, o Adael Soares, acho que é isso, ele falou, bom dia, tem como fazer do Sari 11 novamente? Muito obrigado. Então eu já faria, mas como o membro pediu, a gente vai e antecipa. E aí, na data que eu tô gravando esse vídeo, um inscrito, outro membro do canal lá no Telegram, ele... Porque assim, o Telegram é bem ativo, as pessoas conversam, se ajudam, trazem informações, a gente tem algumas discussões lá interessantes, né, no sentido de ajuda. Eu não quis trazer o nome dele para que isso não fosse de forma depreciativa. Ele comentou lá, e isso é comum que vários e vários investidores façam essa pergunta. Ele falou assim, ó, alguém tem alguma notícia sobre o Sari 11? Não para de cair. E aqui eu vou seguir com o vídeo e vou trazer a minha opinião sobre esse tipo de dúvida, né, do investidor. Eu vou até parar o vídeo da forma como eu costumo fazer, para a gente fazer uma breve, assim, com calma, vamos tentar entender, tá? Que eu trouxe, da maioria dos fundos aqui, eu trouxe os últimos 30 dias. E o que eu procurei fazer? Fundos mais ou menos parecidos. Então esse Sari 11, ele tem no seu ativo fundo de laje e fundo logístico. O SEQR11, ele tem fundo de laje e o fundo logístico. E o RBRP tem fundo de laje e um fundo logístico. Então esses dois aqui eu trouxe com 30 dias e esse aqui eu trouxe com 6 meses. Por que eu trouxe com 6 meses? Porque ele já tinha tido seu movimento de queda muito antes. Ele já tinha despencado lá dos 60 para próximo aí de 48. Mas o que eu quero tentar trazer para vocês é isso aqui, ó. O fundo, nos últimos 30 dias, ele caiu 13% de queda. O SEQR ele já vinha depreciado. É que o Sari ele tinha subido e voltou a cair. Mas o SEQR ele já está com desconto. E ele vem caindo aí, ó, 2% também. E o RBRP também caiu 17%. Então, quando você olhar para um ativo e verificar que ele está caindo, a primeira coisa que você vai buscar é uma fonte oficial de informações. Você vai lá no site e vai ver se teve algum fato relevante, algum comunicado ao mercado, alguma informação oficial do fundo para que tenha tido toda essa queda. Não teve? Aí você vai buscar ativos, né, entre aspas, semelhantes e vai observar. Sinceramente, a queda ocorreu só no Sari ou o mercado de tijolos como um todo está sofrendo? Vários e vários fundos que eu tenho no meu portfólio estão caindo. Quem acompanha os vídeos aqui da carteira do canal, rumo aos 10 mil lá, quem acompanha o vídeo sabe. Tá vendo lá, porque eu mostro publicamente, semana a semana, como que a carteira vai se comportando. Poxa, de uma semana para outra, a carteira ficou do positivo, saiu para o negativo. Então, se teve queda lá, teve queda na carteira como um todo, entende? Então, já de imediato, na minha opinião, quem caiu não foi só o Sari, sim, ele teve uma queda maior, mas o SEQR caiu, o RBRP caiu. Eu tinha selecionado mais outros 3 ativos ainda, mas como é pequeno o espaço, eu não quis me prolongar muito. Então, assim, ó, de novo, tem alguma notícia sobre o Sari 11? E, gente, essa palavra aqui é quase que proibitiva, notícia. Não vá pelo que os outros estão noticiando. Inclusive eu, tá? Não vá pelo que um youtuber tá falando para você, alguém lá do Instagram, algum influenciador. Tenha cuidado em relação ao que você ouve, tá bom? Eu sempre que eu tento trazer alguma informação, eu tento ser um pouco imparcial, para que o meu ponto de vista não sobressaia sobre a informação. Eu trago informações e nesse momento eu até falo, ó, isso aqui é a minha opinião, mas o que eu tento sempre aguçar em vocês é vocês pensarem. Então, até então, por meio de informações oficiais, não tem o que falar. Você pode especular o que você quiser, mas tudo isso vai ser apenas conjecturas, não tem como saber. Entende? Enfim. Continuando o vídeo, a gente observa o seguinte. Esse fundo, quando veio ao mercado, estava tendo um péssimo desempenho. 2019, não estava entregando praticamente nada, ó, talvez abaixo de 10 centavos. Durante os idos de 2020, o fundo conseguiu superar um pouco ali a linha dos 20. Ainda assim é muito pouco, né, para um fundo desse. Então, próximo de 20 centavos, beirando ali os 30 centavos. Já nos idos de 2021, esse fundo começa a fazer entregas na casa de 60 centavos e recentemente, entre aspas, quando o fundo se estabiliza, você vê uma melhora na entrega dos rendimentos. Ele estava entregando 60 centavos raso, teve uma melhora,
teve um certo recuo, mas ainda assim o atual patamar está melhor do que anteriormente. Então o último dividendo anunciado, 64 centavos. E esse fundo mesmo novo já passou por 3 subscrições, 3 captações de dinheiro no mercado. E a última ocorreu entre maio e junho de 2021. Nesse slide a gente vê com exatidão, ó, 62 centavos, teve um extraordinário de 70, 65, 64 e ele agora estabilizou-se nesse patamar de 64 centavos. Dia 31 de janeiro, vai pagar no dia 14 de fevereiro 64 centavos. Na época de cotação, ó, no dia 31 de janeiro, as cotas fecharam a R$60. Já nessa época, o dividendo anunciado já representava 1,06. E na data que eu estou gravando esse vídeo, saltou para 1,14. Agora, cuidado! Nos últimos 12 meses, esse fundo está com incríveis 13,73% de dividend yield acumulado. Só que isso não é para quem tem esse fundo na base de R$100. Isso aqui é para quem tem... para quem tem na base do IPO, está representando aí 7,69%. Então isso é para quem compra as cotas depreciadas nessa faixa de 70, 60 e poucos reais. Lá no final do vídeo, eu vou expor a minha opinião sobre essa questão de vale a pena eu entrar agora, que ele está depreciado ou não e tal. Vou tentar falar a minha opinião, mas já adianto de agora. Isso não vai ser, em nenhuma hipótese, recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nesse slide, a gente vê aqui que vários institucionais montaram posição no fundo. Então a gente vê aqui ó, o MGFF com 0,70%, o MCHF com 0,66%, o UFF com 0,66% e ainda muitos outros institucionais têm posição nesse fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Se você gosta do nosso trabalho, vá lá e dê essa força nesse novo canal pra gente. E também vá nas plataformas e siga, se inscreva, deixa um comentário lá, ó. A Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro está presente em todas essas outras plataformas. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. Eu não costumo ler todo o relatório da gestão. Esse relatório ele é de dezembro. Eu não vi, eu fui lá no RI, né? Direto no site do Santander desse fundo e não achei informação atualizada. Então esse aqui é o relatório mais atualizado que tem, tá? Ele fala que no mês de dezembro o fundo distribuiu 64 centavos. Além disso, possuímos um resultado acumulado de 70 centavos. Olha a reserva que o fundo possui. Será que esse fundo tem algo tão grave assim, gente? 70 centavos de reserva, que deverá ser distribuída gradativamente assim que a parte de áreas disponíveis para locação sejam ocupadas. Continuando. Quanto ao portfólio de imóveis, no WT Morumbi, houve a extensão de um contrato de locação de um andar. Ele venceria no final do ano de 2022 e foi estendido até dezembro de 2024. Houve também uma nova locação de meio andar com prazo de 5 anos aí, ó. A transação se deu pela substituição de um locatário que ocupava o prédio e estávamos monitorando possibilidade de saída. Desta forma, não haverá impacto financeiro negativo de fluxo de aluguéis, pois o novo contrato iniciou-se imediatamente após a rescisão do anterior. Então, sim, a gestão mostrou fazer um bom trabalho, né? E rapidamente, alguém que já saiu, já substituíram. Eles continuam. Sobre as nossas posições em FIIs, tivemos em dezembro o IPCA de 0,62, que deve impactar positivamente os dividendos da nossa carteira nos próximos 2 meses. Aí ele fala, o valor de mercado da cota no dia 29 de dezembro era de R$ 67,00. E caiu para 56, né? Continuando, ele fala que isso não foi só do fundo, não, que o IFIX também teve uma depreciação e tudo, aí ele continua. O número de cotistas continua crescendo e já para o ano de 2022, o crescimento na base de cotistas foi de 166%. Então eles cresceram muito, né? 20 mil novos cotistas. Aqui a gente vê sobre a carteira do fundo, né? O portfólio, como que funciona. O que a gente consegue observar aqui, tirar de informações. 57% do portfólio do fundo é representado por meio do WT Morumbi. Então, metade do portfólio e mais é um único imóvel. Além disso, ele tem um percentual de 26% como se fosse caixa, ó, receitas financeiras. E aí os outros 3 imóveis do fundo representam pouco. Então, o fundo tem quase que 80%, e aí os outros 3 imóveis têm pouca representatividade. Agora, apesar de os outros imóveis terem pouca representatividade, em termos de área alocada, eles representam um pouco mais. E aí, ó, o WT Morumbi,
que em termos de receita, está representando aí 55% da receita, em termos de área bruta, ele representa, entre aspas, só 36%. O imóvel lá de Santo André, inclusive, ele é até maior, ó, 39%. O Barueri aí é 19% e esse Work BL aí 4,8%. E aí, receitas por inquilino e setor desses inquilinos, né? 44% são inquilinos do setor de serviço, 41% bens de consumo e 13, quase 14% do setor de tecnologia. Agora vamos aos pontos. Já acabei de falar um ponto de atenção que um único imóvel representa muito do portfólio. Aqui a gente tem mais um outro ponto de atenção. Essa Brookfield, ela está representando atualmente 14% do portfólio. Eu sempre falei isso nos meus vídeos e continuo falando. Inclusive, eu falo essas informações de ativos que eu possuo. Cada vez mais eu tenho olhado isso e dado mais atenção a esse tipo de situação. Para fundos de tijolo é mais difícil ter toda essa diversificação, pulverização de devedores, de inquilinos, né? Mas a Brookfield representar 15% das receitas é mais um ponto de atenção que tem que ter. Porque caso eles não renovem com o fundo, pode impactar aí 15% das receitas do fundo. Fora isso, o que para mim nem é algo exagerado, o fundo tem uma ótima diversificação de inquilinos. Ó. A Unilever representando ali 10%, e os demais, ó, WeWork com 6,8%, a Pirelli com 6,4%, HDI com 6,3%, Epson 5,2%, Sinqia com 4%. Olha o padrão dos inquilinos do fundo. São inquilinos de altíssima qualidade, né? Então, por enquanto, assim, estou mostrando alguns pontos de atenção, alguns pontos de risco, mas não vi nada que depreciasse o fundo, né? Aqui a gente vê a ocupação do fundo e ocupação barra vacância, né? A gente consegue observar aqui, ó, ocupação física, ocupação financeira. A ocupação física do fundo está atualmente na faixa de 93,8%. Já a ocupação financeira, acredito eu que esteja no patamar de 100%. Amor, qual a diferença de ocupação física e financeira? Ora, tem espaços vagos no fundo, mas pode ser que esse fundo esteja com RMG, uma renda mínima garantida, ou recebendo alguma multa, ou alguma situação desse jeito. Por isso que dá esse descasamento entre ocupação física e ocupação financeira. Quando tem renovatórios dos seus imóveis aí, 68% deles tem aí o índice de renovatórios pelo IGPM. 23%, quase 24% pelo IPCA e quase 8% aí pelo INPC. Vencimentos dos contratos. Esse ano, quase que 6% dos contratos vão vencer em 2023. Então a gente vai ter que observar como que a gestão vai conseguir se comportar, né? Se ela vai continuar fazendo um bom trabalho, se vai ter reposição rápido, caso algum dos inquilinos não queiram renovar. O ano que vem vai ser mais desafiador ainda. 2024 vai ter mais 16% de vencimentos. 2025 mais 10% de vencimentos. Ou seja, no horizonte de curto, médio prazo, vai estar vencendo aí 30% dos contratos do fundo. Então, nesse momento agora, pode ser, isso aqui é só conjectura da minha parte, pode ser que o mercado esteja precificando um possível risco de vacância aí futura. Mas ainda assim é algo muito precoce, né, na minha humilde opinião. Então, o que está caindo? Não sei. Até então não se tem informação oficial. Tá? Cerca de 60% do portfólio do fundo vai vencer no ano de 2027. Então, sim, relativamente está próximo a isso, né? Revisionais dos contratos durante o ano de 2023 agora. 50% dos contratos poderão ser aumentados, né? Ter algum reajuste. Então, esse ano de 2023 pode ser que a gente veja um dos melhores anos em termos de aumento dos dividendos aí do fundo. No ano que vem, 2024, vai ter mais 22%, em 2025 mais quase 12%. Outro ponto de atenção que tem-se que ter em relação a este fundo é isso aqui, ó. Esse fundo possui uma dívida de 314 milhões, quase 315 milhões. Então, como é que funciona isso? Ó, o fundo tem, os seus imóveis valem 990 milhões, quase 1 bilhão vale os imóveis do fundo. Além disso, esse fundo tem um valor muito alto, tá? Ele tem 149 milhões aplicados em cotas de fundos imobiliários. Além disso, ele tem mais 100 milhões em renda fixa. Então, só, este fundo tem uma alavancagem preocupante? Tem. 315 milhões é muito dinheiro de alavancagem. Só que só de, entre aspas, tá? Coisas líquidas, apesar de fundos imobiliários ser um pouco arriscado, mas ele tem aí 250 milhões de patrimônio.
Então ele tem quase que tudo para compensar aí essa alavancagem que ele possui. Então não vejo isso de forma muito preocupante. Depois que você pega a parte que ele tem de patrimônio e tira as obrigações do fundo, o patrimônio líquido, né, que é o que sobra, 871 milhões. E a gente vê o que cada um dos seus imóveis representa, né, para o fundo. Então note, o WT Morumbi está representando 754 milhões. O Work Bela Sintra, Galpão Barueri e Santo André, entre aspas, mais baratos, ó, na faixa de 80 a 60 milhões. E os 250 milhões que ele tem aplicado, né? E a alavancagem de 314 milhões. Então vamos lá, ó. Vamos ver o que essa alavancagem está representando aí. Eu vou arredondar para 315 vezes 100, dividido por 1.240. Então a gente observa que a alavancagem está em 25%, sendo que, se a gente desconsiderar ainda esse aqui e abater disso aqui, a alavancagem é mínima no fundo. Tá? Então, lógico, pode ser que o fundo use esses recursos aí para adquirir imóveis, mas se ele estiver usando para pagar a possível alavancagem, a alavancagem do fundo não é preocupante, na minha humilde opinião. Aqui a gente vê o DRE do fundo, o que ele cobra aí, ó, 1,25% de taxas e não tem cobrança de performance. Como eu não sei calcular isso aqui direito, para mim o que importa é isso aqui, ó. Vamos lá, em dezembro, o fundo teve uma receita total de 7 milhões e 888 milhões, quase 8 milhões. 5.700 foi por meio dos imóveis, aluguel propriamente dito. Os FIIs que ele tem no seu portfólio geraram 1 milhão e 300 mil de receita. E a renda fixa, o dinheiro parado em caixa, gerou mais 872 mil. O fundo teve como despesas realmente da gestora, 639 mil. Outras despesas, 264 mil. E aí, olha o custo da alavancagem, despesas, juros dos CRIs, 1 milhão 533 mil. Amu, note, ele tem mais de 2 milhões de receita com dinheiro parado em caixa. Esse dinheiro parado em caixa tá ou não tá cobrindo as despesas aí da alavancagem? Sim. Então, se ele não tiver que fazer nenhuma amortização recente, o próprio dinheiro parado tá pagando a dívida. Então, não vejo nada demais, não vejo algo preocupante, não. Vamos ver na prática o que esses 639 mil estão representando frente ao total que o fundo receitou. Lembrando, os meus limites seriam 15% aí de despesas. Então, vamos lá. 639 vezes 100 dividido por 7,888. Então, as despesas do fundo estão em 8,10%, quase chegando ali numa taxa que já começa a ficar caro, de 10%, mas ainda assim bem abaixo dos 15%, então mais do que aceitável. O que a gente observa aqui, ó? O fundo vem, entre aspas, tá? Comendo caixa mês após mês, tá? Ele vem comendo resultado. Então, em outubro, o fundo teve como resultado 5 milhões e 700 e ele distribuiu 5 milhões e 900. Então, ele gastou 160 mil de reservas, ou do caixa. Novembro, o fundo teve como resultado 5.400, gastou 400 mil das reservas. E de novo, em dezembro, gastou mais 400 mil das reservas. Não vejo nada demais, algo preocupante, porque, né, ainda assim, se você observar, o fundo ainda tem de reserva, provavelmente isso aqui então não é caixa, tá? Ele tem 2 milhões de reserva. Porque note, ele teve como resultado 72 milhões e ele distribuiu 70. Então tem ali mais ou menos 1 milhão e 800 de reserva ainda. Então, se ele ficar comendo caixa aí desse jeito, 400 mil aí, ele vai ter uns 5 meses ainda, mesmo que o resultado fique, entre aspas, menor do que ele está tendo capacidade, ele ainda consegue manter o resultado que ele está entregando atualmente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário e considere se inscrever, seguir, que tudo isso ajuda muito. Vá também nas outras plataformas, siga, se inscreva e comente, que ajuda demais. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Das informações trazidas aqui, tem alguma informação consideravelmente problemática? Teve algo grosseiro? Algo que põe em risco o fundo? Pelo menos pela minha ótica, pelo menos pela minha humilde visão, não vi nada demais. Os pontos de atenção que eu trouxe, principalmente a exposição a um único imóvel, representar muito do portfólio, e também de um inquilino ali representar pouco mais de 10%. Fora isso, ótima liquidez,
taxas agradáveis, tem uma ótima diversificação de inquilinos, vem entregando um bom resultado. O resultado do fundo, que é o que interessa quando eu compro um ativo, ele consegue se manter e a tendência é que ele até aumente mais, ele vai ter desafios de possíveis vacâncias, mas, assim, de novo, pode ser que o mercado está se antecipando e considerando que talvez o fundo não consiga preencher essas possíveis vacâncias. Mas aí é tudo mera especulação. Em resumo, vamos lá, eu não tenho esse ativo, aparentemente eu não tenho interesse de ter na carteira do canal, mas hoje, com essa queda que ele teve, eu estou pensando seriamente em comprar esse ativo para minha carteira fechada. Entre esse e o SEQR, eu optei em ter o SEQR, mas com essa queda que ele teve, pode ser que eu divida para os dois e eu faça um bom aporte nesse fundo aí. Agora, cuidado, eu sei dos riscos, eu entendo os riscos, eu sou muito... nem sempre só tenho ativos da moda, tá? E esse meu ponto aí... eu fico totalmente tranquilo se o fundo cair mais, eu não estou preocupado com isso. Então, o fato de... eu não tenho e não tenho interesse de ter na carteira pública. Mas o fato de eu estar falando que talvez eu compre para carteira fechada, não significa que você deva fazê-lo. Não significa que o fundo seja bom. E também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Essa queda que ele teve aí, na minha visão, caso a pessoa considere, estude, entenda que o fundo é passível de entrar para o portfólio, então eu enxergo mais como uma oportunidade do que alguma problemática. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever, tornar-se membro ou fazer uma doação para o canal. E está aí, ó, Guilherme, o Roque e o Adaelson, o Adael. Espero que o vídeo tenha agregado, ajudado de alguma forma, somado, né? E eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo com a foto dos imóveis e tal, tá? E fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!